Eu poderia citar algumas pessoas aqui de espírito extraordinário. Esse autor que eu acabei de citar, o Bonhoeffer, ele viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele viveu 1 ano e 8 meses na mão do maior homicida de todos os tempos. Mas ele disse uma coisa: é impossível viver fora do arraial da comunidade cristã eclesiástica. Um espírito extraordinário edifica a cidade. A pergunta é: o que fez Daniel para ser um espírito extraordinário? O que precisa você e eu para termos um espírito extraordinário? 3 coisas. Capítulo 1, versículo 8. Daniel pediu ao chefe dos sacerdotes para obter um favor. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui para ter um espírito extraordinário: aprenda a influenciar pessoas. Precisamos de uma geração que influencia pessoas. Precisamos de uma geração que influencia outras gerações. Daniel influenciou outras pessoas. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer a comida do rei, porque aquilo iria contaminá-lo. Um pensador chamado Nietzsche disse: há 2 tipos de pessoas: as que influenciam pessoas e as que são influenciadas por elas. A pergunta é: que tipo de pessoa você é? As que influencia ou a que é influenciada? Capítulo 1, versículo 8 de Daniel diz que ele pediu permissão. E o oficial ficou constrangido, porque Daniel tinha um espírito extraordinário. Quem tem espírito extraordinário influencia e nunca é influenciado. Bem-aventurado, feliz é o homem que não senta a horda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, e os seus dias hão de ser prósperos. Seja um influenciador. Segunda realidade de Daniel, que marca como espírito extraordinário: aprenda a dizer não. Essa geração é servida de bandeja, e tudo que vem, come, requer e quer, tudo vem facilmente. Daniel disse, versículo 8 do capítulo 1, Daniel, contudo, ele decidiu não comer a comida nem o vinho do rei. Um espírito extraordinário diz não. Jovem, mãe, pai, filho, aprenda a dizer não. Não para os filhos. Não. O problema só não é pecar, o problema é dizer sim ao pecado. Daniel disse: eu tenho um espírito extraordinário, e sobre espírito extraordinário eu vou dizer não, eu vou dizer não. Eu vou dizer não. E ele disse: eu não quero comer a comida do rei. Querido, será que você tem comido a comida do rei? Precisamos de uma geração de espírito extraordinário, mas tem muitas bandejas aí. Diga não. Diga não àquela proposta no trabalho indecente. Diga não àquela proposta nas relações conjugais e até mesmo de namoro. Diga não. Aprender a dizer não é um princípio básico da vida. A Bíblia diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do maligno. Jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Diga não. Precisamos de uma geração dizendo não. Não à carnalidade, não ao pecado, não, não e não. Espírito extraordinário: e descerei sobre vós o Espírito Santo. Terceiro e último, para se ter um espírito extraordinário, aprenda a tomar decisões. O versículo 8 do capítulo 1 ainda diz: Daniel, ele decidiu. Não decidir é uma decisão.
Quando você não decide diante do que tem que fazer, está tomando uma decisão. Ficar em cima do muro é ser cuspido, vomitado, se eu posso assim dizer, por Jesus. Tu és morno ou quente. Se és morno ou quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Daniel disse assim: eu não vou comer, eu decidi não me contaminar. Se você quer ter um espírito extraordinário, diga não, influencie pessoas e por fim tome decisões. Quem não toma uma decisão, já tomou a decisão por ficar inércia a uma situação, dizer não ou dizer sim. Diga: eu decidi. No meu livro, no e-book também, são 10 dias para um espírito extraordinário. 10 dias Daniel fez. Em 10 dias, não havia ninguém naquela época ali com tamanha visão, tamanhos sonhos, capacidade de interpretar sonhos do que Daniel. E eu concluo fazendo uma citação. C.S. Lewis disse: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Se você ainda não passou por nenhuma dificuldade, é porque ainda te falta um espírito extraordinário. E eu concluo: o que você precisa fazer para ter um espírito extraordinário? Influencie, diga não e tome decisões. Jesus fez isso, Daniel fez isso, enfrentou covas, enfrentou fornalha, e o rei disse assim: eu vou te colocar no meu trono. Ei, você mesmo, o teu lugar é pertinho do Jesus que está no trono. Ele é o Espírito extraordinário. Que Deus te abençoe. Que você tenha um Espírito extraordinário hoje, amanhã e sempre. Que o Espírito Santo te cubra e te venha revestir de autoridade e poder.